Boa noite, pessoas queridas. Você está ouvindo o programa de Pessoa para Pessoa. Eu sou Valéria Cavalari. Fico muito contente de estar aqui e poder falar com vocês e para vocês sobre temas tão importantes para o autodesenvolvimento pessoal. Hoje, nosso tema é viver conscientemente. Viver de forma consciente é basicamente ter uma boa autoestima. A autoestima é a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos. E, infelizmente, se a gente não se sente bem com nós mesmos, se a gente não se sente bem com o mundo, a gente não vai ter uma vida boa. A forma como nos sentimos acerca de nós mesmos é algo que afeta crucialmente todos os aspectos da nossa existência. Desde a maneira como agimos no trabalho, até no amor, no sexo, até o modo como atuamos como pais e até onde provavelmente subiremos na vida. Nossas reações aos acontecimentos do cotidiano são determinadas por quem e pelo que pensamos sobre nós. Imagina, né, gente? Se você pensa mal de você mesmo, como que vai ser a sua vida, né? O drama da nossa vida é o reflexo das visões mais íntimas que temos de nós mesmos. Então, assim, a autoestima é a chave para o sucesso ou para o fracasso. É também a chave para entendermos a nós mesmos e aos outros. Então, assim, se você não se entende, se você não se gosta, se você ainda não aprendeu a se amar, se você ainda não conseguiu ter uma boa autoestima, muito provavelmente a sua vida deve estar não muito boa, né? De acordo com como você gosta de você. Se você gosta mais ou menos, tua vida está mais ou menos. Além de problemas assim biológicos, eu não consigo pensar em uma única dificuldade psicológica, da ansiedade à depressão, do medo à intimidade, do sucesso ao abuso de álcool e drogas, às deficiências na escola ou no trabalho, aos espancamentos de companheiros e filhos, disfunções sexuais, à imaturidade emocional, ao suicídio ou aos crimes violentos que não esteja relacionada com uma autoestima negativa. Toda essa violência que a gente está vendo aí hoje, toda essa confusão, essas pessoas nervosas, depressivas, tudo isso tem a ver com uma falta de consciência tremenda e tem a ver com a baixa autoestima. Falta de consciência, não conhecer a si mesmo, não saber o que você está fazendo para você mesmo, não saber que tipo de coisa você precisa para ser feliz. Viver conscientemente, gente, é sentir e não só pensar. Tudo bem que é importante você ser uma pessoa lógica, que você pense, mas você não pode só sair conhecendo, pensando e não sentir. Como é que você acorda de manhã e toma um café da manhã tão automaticamente, sabe, sem sentir o que você está fazendo com você, o que você está pondo dentro do seu estômago, o que você põe na sua boca, a forma como você come é totalmente automática, inconsciente, e assim você vai levar o resto do dia. Viver conscientemente é ser, e não é só ter. Claro que nós temos que ter, né? Nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter um lugar para morar, para dormir, nós precisamos ter comida, mas nós precisamos ser uma casa, né? Nós precisamos sentir a nossa casa. Será que a gente está morando, está vivendo de acordo com o que a gente realmente precisa, necessita ou gostaria? Será? Viver conscientemente é assumir responsabilidade, é ter a grande responsabilidade e a coragem de assumir a sua própria vida, sabe? Porque assim, a gente vive botando a culpa da nossa vida inteira no outro. Se você é uma criança, não tem como, né? Você precisa do outro para cuidar de você. Mas se você é um adulto, já está na hora, mais do que na hora, de você cuidar da sua própria vida, de você ter responsabilidade pela sua própria vida. Uma pessoa com baixa autoestima tende a se destruir de alguma maneira. Quem não se gosta não pode tratar bem a si mesmo, concorda? Se eu não gosto de mim, eu vou me tratar bem? Eu trato bem qualquer pessoa que eu não goste? Não. Então, se eu não gosto de mim, eu não vou cuidar bem de mim.
Quantas pessoas frustradas não passam a comer muito mais e a engordar muito mais, e assim ver seus corpos se transformando para aumentar ainda mais a frustração e a baixa autoestima? É assim que as pessoas fazem, né? Quantas pessoas depressivas não passam a beber muito mais, bebidas alcoólicas, com a esperança de se sentirem mais animadas e mais felizes? E quantas pessoas, hoje em dia, com as drogas por aí do jeito que estão, com essa maior facilidade para se conseguir drogas, quando se encontram em dificuldades emocionais ou financeiras, entram no mundo das drogas para se sentirem mais poderosas. Só que assim, gente, é tudo paliativo. É tudo só naquele minuto, naquele momento, naquela hora, porque daí passa o efeito do álcool, passa o efeito da droga, a comida acaba sendo, né, digerida, a digestão acontece e volta de novo a frustração, volta de novo o problema que tem que ser resolvido, e aí entra assim num círculo, né? Entra no ciclo vicioso. As pessoas começam a cometer as mesmas coisas. Então, fiquei frustrada, vou lá, compenso, passa a frustração, aí passa o efeito daquilo, volta a me frustrar, vou lá, compenso de novo. E isso vai sendo anos e anos e anos a fio. Isso não é viver com consciência. Porque assim, a gente come, a gente bebe, a gente fuma, a gente injeta, a gente cheira, ou sei lá o quê, pela falta de coragem de aceitar a si mesmo, pela falta de coragem de olhar para os seus próprios sentimentos e perceber que você tem o direito de errar, de perceber que você não vai ser certo a vida inteira, de perceber que você não vai estar a vida inteira acertando, sabe, querer ser sempre para o outro. Às vezes a gente tem que olhar para o nosso lado negro, nosso lado sombra, e entrar em contato com ele. Porque talvez ele não seja nem tão negro e nem tão sombra assim. Talvez ele seja a nossa melhor parte, só que a gente acha que não, porque a gente vive num mundo querendo agradar os outros e a gente não se importa com o que a gente sente. E a gente tem medo de sentir coisas ruins a nosso próprio respeito. A gente tem medo de olhar para a gente e perceber que nós não somos tão legais assim, que nós não somos tão honestos assim, que a gente não é tão bacana assim. Mas e daí, se você perceber isso? E perceber também o porquê disso. Então, no círculo vicioso, o mal-estar chega e é aplacado pela comida, é aplacado pela bebida ou pela droga, que gera uma sensação momentânea de bem-estar. E assim que essa sensação passa, o mal-estar volta com força total, reforçando a sua baixa autoestima. A pessoa passa a se achar ainda pior do que antes. Então, como quebrar este ciclo? Como viver de forma mais consciente? Como? Com consciência, parando de se enganar. Não diga para você mesmo, eu não tenho mais jeito, eu sou assim mesmo. Não, não diga isso para você. Diga, eu preciso de ajuda, preciso aprender a me amar, eu sou digna. Sou digno e merecedor, merecedora de amor, de felicidade. Pare de ficar se chicoteando, sabe? Como se você estivesse na cruz. Para com isso. Não deixe entrar no seu organismo coisas que você sabe que vão te adoecer cedo ou tarde. Não deixe pessoas te colocarem para baixo. Não seja o seu maior carrasco. A primeira coisa que acho que você deve fazer, que todos nós devemos fazer, para aprender a nos amar, aprender a gostar mais da gente e a viver de forma mais consciente, é parar de se criticar. A crítica, gente, nunca é boa. A crítica é a pior... A autocrítica, então, que a gente faz com a gente é a pior coisa possível. Porque a autocrítica é assim, não tem gente... Não tem quem seja mais cruel do que nós mesmos, mais carrascos do que nós mesmos com a gente. A crítica remete à culpa, e a culpa nos fere e nos põe para baixo e na defensiva. É importante sabermos que erramos, assim como é importante sabermos que errar é humano e nos perdoar. Só assim conseguiremos fazer de novo e melhorar. Ao invés da culpa que mata, que destrói, o arrependimento é melhor,
Porque o arrependimento, ele traz consigo um aprendizado. É melhor você se arrepender, porque você sabe que você aprendeu e aí você vai fazer diferente do que ficar vivendo aquela culpa eterna, sabe? Culpa não é bom, então não se critique nunca e não critique ninguém também. Então, pessoas queridas, pense um pouco em como estão cuidando de vocês mesmos. Pense o quanto se maltratam. Procurem um caminho para se amar e gostar de si mesma. E agora, antes de chamar o pessoal para falar comigo aqui na rádio, porque eu quero falar com vocês, viu? Estou falando muito, mas quero falar com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho na clínica. Eu sou psicóloga da linha humanista e transpessoal. Eu atuo com todos os tipos de problemas psicológicos em adultos. Faço também psicoterapia de regressão de memória, que é uma técnica muito boa para aquelas questões que tentamos resolver e nunca conseguimos, que estão lá no fundo do nosso inconsciente. Então, se você quiser fazer uma avaliação psicológica e começar um tratamento psicológico para o seu autodesenvolvimento, liga lá na clínica, fala lá com as meninas no 3812-1446 e marque lá uma consulta, um bate-papo comigo. 3812-1446. Se você se conhecer, assim, eu acho que conhecer o caminho da autoestima é muito importante, gente. Às vezes sozinho a gente não conhece, a gente acha que se gosta, a gente acha que se ama, aí na primeira frustração a gente se entrega, né? Então é importante a gente saber quem nós somos, buscar lá no inconsciente mesmo esse conhecimento. Anota aí mais uma vez, 3812-1446. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Pessoas, o programa de pessoa para pessoa está aberto a patrocinadores. Se você tem um negócio, presta serviços ou tem algum produto que você queira divulgar aqui em nosso programa, entre em contato comigo pelo mesmo telefone que eu acabei de falar, 3812-1446. Tá bom, galera? Ouvintes, agora eu vou abrir as linhas para falar com vocês. Hoje o tema é Viver Conscientemente. Liga agora no 3016-1764, 3016-1765. Já tem alguém na linha. Alô? Olá, boa noite. Boa noite, quem é? É Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes. Diga lá, querida. Então, estava ouvindo você, acho que é a primeira vez que eu ouço o programa. Ah, bem-vinda. Eu que agradeço. Mas bateu, sabe, gostei muito da sua palestra. Uhum. Parece que caiu assim como um guarda-chuva. Por quê, Maria? O que aconteceu? Sobre a autoestima, você estava falando. Uhum. É difícil, a gente acha que tá bem e não tá, né? E assim, como que você anda se sentindo ultimamente? É péssima. Péssima. Quantos anos você tem? Sinceramente péssima. Quantos anos você tem, Maria de 51. Boa ideia. Dá para começar boa ideia, agora. Né? Deixa eu te falar, você sabe que o dono da rede McDonald's começou com a primeira loja aos 51 anos de idade? Pois é, menina. Existem coisas que a gente precisa realmente se conscientizar, Maria. O que você precisa melhorar em você se conscientizar para poder mudar esse seu astral aí? Sabe o que eu acho engraçado? Eu sei tudo que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Você mesmo estava dizendo que às vezes a gente não consegue sozinha, né? É muito difícil. Às vezes é muito difícil, porque... Eu já vi que é mesmo. Às vezes a gente precisa, ou às vezes uma palavra amiga de alguém já dá um empurrão. Exatamente. Mas a coisa fundamental, Maria, é você estar aberta à ajuda ou aberta a querer mudar. Você sabe tudo, mas alguma coisa te bloqueia. Então, é isso que eu gostaria de saber. O que me bloqueia? Por quê? É isso que eu não consigo chegar numa conclusão. Provavelmente você não aceita as coisas boas da sua vida. Você não se sinta merecedora. Eu estou falando muito... eu não conheço sobre você, eu estou falando genericamente, estou falando, né? Mas, assim, seria muito importante que você buscasse compreender o que você não está aceitando em você. Porque, assim... algumas pessoas podem dizer, você é linda, você é inteligente, você é ótima nisso, ótima naquilo, e você não acredita. Você não acredita porque você não aceita isso em você. Você não gosta de você. Então, Maria,
Oi, pois não. Eu vou dizer para você que, assim, o que eu estou falando para os ouvintes. A primeira coisa, é crucial isso. Se você conseguir, e os ouvintes conseguirem isso, parar de se criticar, já é, assim, 80% do caminho andado. Assim, a autocrítica, ela detona, ela é autodestruidora e ela impede qualquer outro processo positivo na sua vida. Então, procure ajuda, assim, se você puder, procure mesmo, mas já começa não se criticando. Não diga assim, hoje, nossa, como eu sou horrorosa. Fala assim, não, hoje, não é que você tem que se olhar no espelho e falar assim, nossa, sei lá, como eu sou linda. Não é isso. Mas não se critique. Fala, hoje eu vou ficar melhor, hoje eu vou me arrumar para fazer tal coisa, hoje eu vou conseguir. Tira todo esse pessimismo, essa coisa da crítica que é tão pesada e tão destruidora. É verdade, isso tem toda a razão. Tá bom, querida? Você quer falar Vou mais um pouquinho? procurar fazer isso. Tem Tá mais? bom? Obrigada pela audiência, viu, Maria? Obrigada eu. Um grande Gostei, abraço, viu? beijo. A crítica, gente, é inimiga número 1 do nosso crescimento. Vou falar aqui com mais uma ouvinte. Alô? Alô? Caiu. A crítica, gente. Ligar de novo, galera. Pode ligar. Peraí, eu vou terminar de falar isso aqui e já falo com a pessoa. A crítica é inimiga do nosso crescimento. Ela nos põe para baixo e na defensiva. Ela nos faz a gente se sentir indignos e não merecedores. Então eu vou falar com mais uma pessoa para saber como é que ele se sente. Alô? Alô? Quem é? Josefa? Como, Roberta? Josefa? Oi, Josefa. Boa noite. Boa noite. Diga lá, querida. Então, tá a primeira vez que eu tô ouvindo seu programa, acabei de ligar o rádio também, então ouvi também. Obrigada pela audiência. E igual a mulher falou aí, igual ontem mesmo, tem vezes que eu tô tão baixo astral, não gosto de mim. Igualzinho essa que acabou de falar, eu acho que é a resposta que você deu. É tudo que eu sinto. Josefa, a gente cresce às vezes, vou falar para você uma outra coisa que também serve para todo mundo. Às vezes a gente cresce ouvindo tanta bobagem, né, ao nosso respeito. Como você é isso, como você é aquilo, e a gente acaba acreditando nisso. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que romper com essas coisas e a gente tem que aprender sim, Josefa, a se amar. Aprender sim a gostar da gente mesmo. E não achar que isso é egoísmo. Porque muita gente fala, imagina, a pessoa que se gosta demais, ela está sendo egoísta, ela está sendo vaidosa. Não há como você amar alguém se você não se amar. Não há como você gostar de viver no mundo se você não gostar de viver dentro do seu próprio corpo. Então faça qualquer coisa para gostar de viver dentro de você mesma. Faça qualquer coisa para gostar de você, viu, Josefa? Eu tento isso, aí fica um tempo assim, depois eu caio de novo, aí começo assim, sem saber por que eu tô aqui, então, porque ninguém gosta de mim. Essa é a questão, é que tem algumas coisas, Josefa, a gente não tem na consciência. Então, por isso que as pessoas, a gente tem muito na cabeça o que a gente sabe, o que tem que ser feito para nós, mas dentro da gente, a gente não consegue resolver, porque é uma coisa algo que está no teu inconsciente, que você não consegue trazer para a consciência para conseguir resolver. Então, nesse momento, quando há essa repetição, é quando você e as pessoas que assim estão precisam de um trabalho, de uma ajuda profissional. Porque quando você faz uma terapia ou um trabalho de autoconhecimento, você vai descobrir por que você não gosta de você de fato, por que você não consegue ficar bem de fato. Alguma coisa lá do seu inconsciente que está bloqueada não deixa você viver a vida, né? Da forma como você adoraria escolher. Porque ninguém escolhe ser infeliz, né? Todo mundo quer ser feliz. É igual ontem mesmo eu estava conversando com a amiga minha lá de mim e estava falando, eu não interessa o dinheiro que eu ganho, tudo, eu só queria ser feliz e ser amada. Ótimo, isso já é um bom começo. Quer ser amada? Começa se amando. Não joga a responsabilidade para os outros. Primeiro goste de você. Então, se for difícil gostar de você, vai descobrir uma forma de gostar de você. Aí você vai ser amada por você e pelos outros. Tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Um beijo, ficar com Deus. Tchau. Tchau. Então, galera, é impressionante como nós temos, é muito fácil falar, né? Eu sempre digo aqui no programa que a gente fala
com uma facilidade. Você tem que se amar, você tem que gostar de você, você tem que ir, você tem que viver de forma consciente. Eu sei que é difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Exige esforço, exige que a gente tenha concentração em nós mesmos. Exige uma coisa que a gente tem feito muito pouco nesse mundo. Exige um momento só com a gente. Meditação. Aí o pessoal fala, eu não tenho essa parada de ficar meditando, não. Não é isso. Meditação não é isso. É respirar. Se você respirar bem, se você conseguir ficar 1, 2 minutos respirando e prestando atenção na sua respiração, você já está meditando. Só que hoje a gente não faz isso. Hoje a gente não consegue nem respirar direito, né, galera? Alô? Quem é? Mari de Salto. Quem? Desculpa. É Mari de Salto, região de Sorocaba. Oi, Mari, tudo bom? Diga lá, querida. Tudo bem, graças a Deus. Primeira vez que eu participo. Olha, que bom. Aproveite seu tempo, então, que o meu já está acabando. Então, tudo isso que você está comentando aí tem tudo a ver. Acho que caiu, assim, pra mim, foi pra mim mesmo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho... Acho que o medo me bloqueia muito, sabe? Medo do quê? Medo, assim, eu sou técnica em enfermagem, né? E na hora que eu vou participar, assim, das seleções, dos processos seletivos, eu vou bem em tudo. Chega num certo momento que aquela ansiedade, aquele medo me bloqueia. E eu sei que eu tenho capacidade, mas é esse medo que me para ali, sabe? Mas aí você precisa descobrir o que é esse medo, esse medo de quê, de quem, né? Porque muitas vezes você coloca as pessoas que você acha que tem autoridade muito acima de você, aí você fica se sentindo muito inferior, tem que desmistificar isso. Então, por isso que gostar da gente mesmo, aprender a nos amar e aprender a não ficar se criticando é muito importante, porque... Você não pode se colocar nem acima nem abaixo dos outros, né? Entendi. Mas quando é muito difícil, eu volto a falar, busquem ajuda profissional. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar na gente onde está exatamente o problema. Tá bom, Mari? Obrigada pela participação. Querida. Beijo. Beijo, obrigada. Nada. Queridos, nossa, esse é um assunto que eu vou continuar aqui por muitos programas. O próximo programa eu ainda continuo com esse assunto. Explicando como você pode fazer, como nós podemos fazer para nos amar mais, para gostar mais da gente. Deixei aqui a primeira dica, que é não se critique. Procure evitar a autocrítica a todo custo, né? Seja mais bonzinho com você. Cuide de você como se você fosse o seu filho, seu próprio filho. E vou deixar aqui mais uma vez meu telefone para vocês, 3812-1446. Para quem quiser conversar comigo, fazer uma avaliação psicológica, 3812-1446. Gente, foi um enorme prazer estar aqui e falar com vocês sobre viver de forma consciente. Eu vou continuar. Acho que a gente tem que batalhar muito para se gostar, para viver de forma mais consciente e melhorar esse mundão velho de Deus. Tá bom? Um beijo para todos. Até a próxima semana. Mua!